Senhor, irmãos. Quem tem paz, sauda com a paz do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus que você está no lugar certo para ouvir a voz de Deus. Quem trouxe Bíblia e quem ama a palavra do Senhor, eu quero te convidar em abrir em Marcos. Aleluia, Jesus. Marcos capítulo 10. E nós vamos fazer leitura da palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Marcos, capítulo 10 e o verso 46. A Bíblia vai nos dizer, em Marcos, capítulo 10, 46, diz assim: Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais clamava, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta, que ele te chama. E lançando ele de sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Pai, nós estamos na tua casa, Senhor. Nós viemos adorar o nosso Deus que está vivo e reina para todo sempre, Pai. No altar, Senhor, nós apresentamos já as nossas orações, Senhor. Fizemos da nossa vida, Senhor, um culto de adoração a Ti, Senhor, com melhor glória, Senhor, com as nossas palmas, Senhor, com a oferta financeira, Senhor. Nós viemos para Te adorar, Senhor. Pai, o Senhor está na casa, Senhor, e nós cremos, Senhor, que Tu és Elohim, o Deus Todo-Poderoso, Senhor. Nós cremos, Senhor, que Tu és Jeová Jireh, o Deus da provisão, Senhor. Também confiamos, Senhor, que Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura, Senhor. Tu és Yahvé, Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Senhor. Nós estamos aqui para cultuar o Teu nome, Senhor. Chegou um momento, Senhor, de o Senhor falar diretamente com a Tua igreja, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Como igreja, Pai, nós estamos sedentos por mais de Ti, Pai. E eu creio que a fonte é inesgotável. Quanto mais buscamos de Ti, Senhor, mais conheceremos. E estamos aqui, Senhor. O Senhor é o Deus que conhece a minha vida, que conhece cada vida aqui presente. Fala conosco, Pai, e que a Tua palavra ela venha e ela produza o resultado para qual foi enviada nessa noite. Fala conosco em nome de Jesus. E você que crê, aplauda ao Senhor, tomando posse aí do seu lugar. Fique à vontade, está na casa do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, e eu creio que o Senhor tem muita coisa para falar conosco. E o Senhor, ao ministrar ao meu coração, eu creio que o Senhor tem 3 chaves para ser liberadas nessa noite. Quem quer receber essas chaves? Amém. Chaves que vão destravar coisas que estão presentes e que ainda não aconteceram na nossa vida. Então, fique atento que o Senhor está falando conosco e Ele vai continuar falando. Um texto bíblico que nós conhecemos tão bem. O cego de Jericó, até as crianças conhecem esse milagre, mas tem coisas, ensinamentos e lições que o Senhor quer trazer para nós nessa noite. Nós acabamos de ler no capítulo 10 e o versículo 46 que existia um homem que se chamava... Irmãos, cadê a igreja? Existia um homem que se chamava Bartimeu. Ele era cego. Então imagina a situação e a realidade daquele homem. Um homem cego.
naquela situação tinha algum valor, irmãos? Vocês acham que uma pessoa, nos dias de hoje, que existe recurso, que existe alguma bonificação do governo, a pessoa já não é valorizada? Imagina naquela época, sendo um homem cego, e ele estava fazendo o que à beira do caminho? Ele estava dando esmola ou ele estava pedindo esmola? Ele estava mendigando, pedindo esmola. Então imagina a vergonha e a realidade daquele homem, cego, mendigando. E a Bíblia vai nos dizer que ele estava ali, ouvindo falar que existia um homem que poderia mudar a vida dele. E a gente acabou de louvar a Deus dizendo que no nome de Jesus há poder para mudar histórias, para mudar vidas e famílias. Então imagina só, irmãos, aquela cena, um homem que precisava de um milagre, precisando de um milagre, ele ouve: Jesus está passando por aqui. Jesus pode curar. Jesus pode mudar aquele cenário. Mas ao olhar aquela situação, era impossível que alguma coisa fosse acontecer. Por quê? Porque ele ouvia, mas ele não via. Então, Jesus, eu estou ouvindo falar de Jesus, mas a minha realidade para aquele homem era impossível de acontecer. Mas o 47 vai dizer: e ele ouvindo que era Jesus que estava caminhando, ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, aqui nós já aprendemos uma chave, que é mudança de vida, tenha fé. A Bíblia vai nos dizer que a fé, ela vem por quê? Pelo que a gente vê? Não, a fé vem por onde? Pelo ouvir. E ouvir qualquer coisa? Ouvir tragédia na televisão? Ouvir história de carochinha? Não. A Bíblia vai nos dizer e vai nos ensinar que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra do Senhor. Você está aqui nessa noite, irmãos. Desde o momento em que começou esse culto, você está ouvindo falar de Jesus. Você está ouvindo falar que Jesus pode, pastora, mudar a sua história. Jesus pode mudar a sua geração. Ah, mas Michele, quando eu olho para a trajetória da minha família, é impossível de acontecer. Mas a partir de você vai ser a diferença. Eu costumo dizer que nós precisamos nos posicionar para que ciclos venham ser quebrados. Ah, mas fulano, lá na minha quarta geração para trás, foi assim que aconteceu, na terceira, na segunda, e eu acho que vai acontecer agora. Não! Se você se posicionar, a partir de você vai ser diferente. A partir de você, o cenário vai mudar, irmãos. Quando um homem e uma mulher se posiciona, tudo muda. Tudo muda, irmãos. Aquele homem não poderia ver, mas ele ouviu e a fé foi aumentando. Então a primeira chave, fé. A gente só vai mudar a nossa vida se a gente tiver fé. E fé em qualquer coisa? Não, fé em Jesus. O único que pode nos libertar, o único que pode curar a nossa alma é Jesus. Muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, nós ouvimos falar de Jesus, mas nós não tomamos uma atitude de fé. Você está aqui hoje, dia 20 de julho, ouvindo a palavra do Senhor. E sabe quando vai mudar a sua vida? Quando você tomar uma atitude de fé. Não é mais um culto, é o culto, onde a gente decide, pastor, tomar uma atitude de fé, irmãos. E que atitude de fé é essa, Michele? Sendo orientado pelo Senhor Jesus. Esse homem estava ali naquele cenário de vergonha, porque não era ali um lugar de honra, era um lugar de vergonha, era um lugar onde ele era cego e ele estava ali mendigando. Mas ele ouviu falar de Jesus. E quem ouve falar de Jesus, nunca mais a história dele vai ser o mesmo, Irlã. O primeiro louvor que nós adoramos Jesus aqui hoje diz assim: quem já pisou no Santo dos Santos nunca mais saberá viver sem ele. Se você teve um encontro real com Jesus, você pode ficar até fraco na fé, mas você nunca mais vai querer largar Jesus, porque você entende que o melhor caminho, que a melhor saída é estar na casa do Senhor. Se o encontro foi real, a história muda, porque Jesus vai dizer em João 10:10 que ele veio
para nos trazer vida e vida em abundância. Ele veio para nos trazer salvação e trazer a plenitude do Evangelho. Então, se você não está vivendo a plenitude do Evangelho, não é culpa de Jesus, é culpa sua mesmo. É a minha culpa se a gente não está vivendo a plenitude do Evangelho. Porque o Senhor garantiu que o sacrifício na cruz do Calvário nos traria salvação e nos traria mudança de vida. E o Evangelho de Cristo precisa proporcionar isso a mim e você. Mudança de vida. E mudança de vida de que forma, Michele? Eu morava no Grajaú, agora eu vou morar em Alphaville? Não. Mudança de caráter. Porque quando um homem e uma mulher de Deus encontra Jesus, o caráter dela é mudado. O caráter dele é transformado. Nunca mais vai ser o mesmo, irmãos. Nunca mais vai ser o mesmo. Aquele que defraudava, roubava, para de roubar. Aquele que tinha atitudes errôneas, agora começa a andar pela verdade. Por quê? Porque Jesus encontrou o homem e a mulher. E o amor dele nos constrange de tal forma que a gente não consegue mais errar. Porque através de Jesus, o nosso caráter é transformado. A Bíblia vai dizer que ele estava ali, naquela situação, e no 47 vai dizer que ele começou a clamar a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E o Senhor, Ele está sempre de braços abertos, irmãos, para nos abençoar. Ele sempre está pronto para nos abençoar. Mas quando que muda a chave? Quando eu e você se posiciona. Quando eu e você se posiciona. E se posiciona de que forma? Sendo orientado pelo Senhor e tomando uma atitude de fé. O 48 vai dizer o quê? Que ele estava a clamar a Jesus e muitas pessoas faziam o quê com ele? Repreendia, para de clamar, você está incomodando o mestre. Para de clamar, para. No meio da caminhada, irmãos, a gente vai ter amigos e irmãos que vai nos apoiar. Mas geralmente, uma grande multidão vai falar para você: você só está perdendo tempo dentro da igreja. Pra que tudo isso? Pra que ir de domingo e segunda pra casa de Deus? Deus sabe, você trabalha tanto, sua vida é tão corrida, são tantos projetos, tantas responsabilidades sobre você. Pra que tudo isso? Mas quando a gente conhece a Jesus, irmãos, a gente decide a continuar. E aqui a gente aprende uma outra chave. Qual é a outra chave? Perseverança. Porque no 48 vai dizer assim: e muitos, não eram poucos, eram muitos que o repreendia para que ele se calasse. Mas ele cada vez mais clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, ou seja, ele perseverou. A primeira chave é fé e a segunda chave é perseverança, irmãos. Nós vamos ouvir falar de Jesus, a nossa fé vai aumentar, nós vamos conhecer mais de Jesus e o milagre pode acontecer no dia seguinte ou na mesma hora, mas pode demorar algum tempo. E o que muda? É quando a gente persevera. Quando a gente tentou na segunda, não deu certo, a gente continua perseverando na terça, a gente continua perseverando na quarta, na quinta, de janeiro a dezembro, passaram os anos, a gente continua perseverando. E quando a gente persevera, irmãos, a nossa fé ela vai aumentando. Quando a gente persevera, a nossa intimidade com o Senhor vai aumentando, irmãos. Quando a gente persevera, a gente conhece mais do amor do Senhor, porque muitas vezes nós viemos para a casa do Senhor por aquilo que Ele pode nos dar. Geralmente a pessoa vem porque Jesus pode abençoar, pode libertar, pode curar, e Ele pode. Mas quando nós conhecemos a Jesus, irmão João, a nossa fé ela aumenta de tal forma que nós queremos vir para a casa do Senhor por aquilo que Ele é, irmã Marleite. Porque o nosso Deus, Ele é tão poderoso, é um Deus de amor que a gente fala assim: independente se eu estou vivendo um dia bom ou se eu estou vivendo um dia mal, eu quero ir para a casa do Senhor, porque na casa do meu Pai até a tristeza salta de alegria, porque na casa do meu Pai eu sou fortalecida, eu sou abençoado. E de que forma? Pela presença do Eterno que está aqui, irmãos. Na casa do Senhor nós somos transformados. Até aquela tristeza
que muitas vezes tem um sorriso estampado, mas existe uma tristeza na alma. Na casa do Senhor nós somos transformados. Há uma paz que excede todo entendimento. Há uma alegria que alguém pode falar assim: mas você não tem nenhuma condição financeira. Mas há uma paz que te garante que você vai viver a plenitude do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque é o Senhor que te chamou. E quando Ele chama, Ele transforma, Ele restaura. E quando nós perseveramos, nós conhecemos mais o Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. O 49 vai dizer o seguinte: e Jesus parando, irmãos, isso aqui é muito forte. Porque quando um homem e uma mulher se posiciona para buscar ao Senhor, quando um homem e uma mulher, independente se tem 5 anos de idade, se tem 60, se tem 80, se tem 90 anos, mas quando se posiciona e fala assim: eu quero uma mudança de vida, eu quero ouvir Jesus, eu não quero viver a mesmice que a minha geração tem vivido, eu quero conhecer mais de Jesus. O céu vai se mover ao teu favor, porque não é sobre a sociedade, mas é sobre um Deus que pode mudar a história, que pode mudar vidas, que pode mudar famílias. Mas através de quê? De um coração sedento, de um coração disposto, cheio de fé. Senhor, eis-me aqui, Pai, eu preciso de Ti. E continuar a clamar. Jesus parou. Ele estava passando por Jericó. Existia um homem que estava vivendo aquele cenário de vergonha, e ele clamou e Jesus parou. Nessa noite, nós estamos aqui com o coração dispostos a clamar por Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Através da nossa adoração, irmãos, através da nossa oração, através do nosso glória a Deus, Ele vai parar. Vai parar para quê? Para te fazer uma pergunta, irmãos. Uma pergunta que muda tudo. Uma pergunta que muda a sua geração, que muda a sua história. Uma pergunta que vai mudar o cenário daquilo que você está vivendo. E você está com o coração disposto a adorar Jesus? Eis-me aqui, Senhor. Eis aqui a tua igreja, Jesus. Aleluia. Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego. E alguém falou para ele: tem bom ânimo. Hoje é o Dia Internacional do Amigo, Internacional da Amizade. E aqui mais cedo nós estávamos num tempo de comunhão, louvando a Deus e ensaiando. E aí o Senhor ministrou aos nossos corações, falando sobre uma amizade verdadeira. Nós não sabemos quem falou isso para o cego de Jericó. Tem bom ânimo. Mas como tem pessoas na nossa caminhada que vai querer parar e nos repreender para parar e não continuar, o Senhor sempre vai levantar alguém para te dizer: tem bom ânimo, não é tempo de desistir, não é tempo de parar. E se não vir uma pessoa, pastora, direcionada para você, Cibele, para falar, o próprio Espírito Santo vai te falar: filho, tem bom ânimo, filha. Filho, tenha bom ânimo. Reage, se posicione, porque a sua história só vai mudar quando eu e você tiver um bom ânimo. Só reclamar, só esperar do governo. Mas agora tem 2 grandes nações brigando entre si, o que vai ser de mim? A nossa confiança, irmãos, não está no governo. A nossa confiança não está no presidente. A nossa confiança não está no governador. A nossa confiança continua em Jesus. Independente quem está sentado naquele poder, a nossa confiança como filhos de Deus continua em Jesus. É em Jesus que continua a nossa confiança. E só Ele que pode mudar a nossa história. É só Ele que pode mudar a nossa vida. Jesus para porque Ele viu um coração ali sedento para ouvir a voz dEle. Jesus para porque tinha um coração ali clamando. E o Senhor conhece o nosso íntimo e o Senhor conhece o profundo da nossa história. Daquilo que você veio hoje buscar, o Senhor conhece. O Senhor conhece. Se eu e você decidir, a partir de hoje, ter uma atitude de fé e buscar o Senhor, tudo vai mudar.
Tudo vai mudar, porque o nosso Deus é um Deus de amor. E Ele está disposto a abençoar as nossas vidas. No 50 vai dizer, e ele quem? O cego de Jericó, Bartimeu, filho de Timeu, ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. A primeira chave que nós falamos foi de fé. A segunda chave foi de perseverança. Ele, ouvindo, tomou uma atitude de fé. Ele teve bom ânimo e ele se levantou e tirou aquela capa. Sabe às vezes que é uma capa da vergonha, mas às vezes é a capa da desculpa. Sabe por que eu tô assim? Porque ninguém me ajuda. Sabe por que eu tô assim? Porque eu não tenho oportunidade. Porque eu nasci na família A, na família B, na família C. Porque eu tô assim. E só desculpa não resolve, Pedro. Sabe o que vai resolver a nossa vida? É Jesus. E quando eu e você se levantar de que forma? Buscar ao Senhor. Se eu e você buscar ao Senhor de espírito e de verdade, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. E o encontro vai ser real com Jesus. Uma atitude, um posicionamento, uma decisão vai mudar não somente a sua história, vai mudar a sua vida, vai mudar a sua família e vai mudar a sua geração. Eu creio assim, irmãos. Eu creio assim. Amém. O 51, Jesus para e faz uma pergunta para ele que ele vai fazer para nós nessa noite. E qual que é essa pergunta? No 3, todo mundo vai falar junto. O que queres que eu te faça? 1, 2, 3. Que queres que eu te faça? Irmãos, que nós venhamos ser intencionais. E o que é ser intencional? Eu quero, Senhor, um milagre. Eu quero e eu preciso de uma providência. Nós acabamos de louvar que o nosso Deus é Jeová Jireh. Um dos atributos do nosso Deus é Jeová Jireh. E o que significa Jireh? O Deus da provisão. Ele vai prover. Você crê? Eu creio. Que o nosso Deus, um dos atributos do nosso Deus é Jeová Rafá, o Deus que cura. Um Deus que cura o nosso corpo físico, que cura nossa mente, que cura nossa alma, irmãos. Aquilo que o homem não vê, aquilo que a mulher não sabe, às vezes o que a pastora e o pastor não sabe, o Senhor sabe. Onde você e eu precisamos de cura, irmãos. O Senhor está nos perguntando nessa noite: o que queres que eu te faça? Seja intencional. Aquele homem foi intencional. Senhor, que eu veja. Que você nessa noite, o Senhor está te perguntando: o que queres que eu te faça? Responda no seu espírito, na sua alma: Senhor, eu preciso, Pai. Eu preciso disso. Seja intencional, irmãos. Seja intencional. Ele pode, porque o nosso Deus é Elohim, é Yahvé, um Deus todo-poderoso. Um Deus que pode mudar a história, que pega um improvável, uma improvável e muda a história, que muda a vida, porque Ele é poderoso. Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele responde: que eu veja. E na mesma hora, a Bíblia vai dizer no 52 do capítulo 10 de Marcos: e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Outra chave que nós aprendemos aqui: a gratidão. A primeira, fé. A segunda, perseverança. E a terceira, gratidão. Quer mudança de vida? Tenha fé. Quer mudança de vida? Persevere. Quer mudança de vida? Seja agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. A Bíblia diz: vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu e seguiu Jesus pelo caminho. Deus é tremendo, irmãos. Deus tem um poder de curar o corpo físico, como o Senhor tem o poder de curar as nossas emoções. E talvez, aqui eu creio, que não tenha ninguém cego entre nós, mas talvez tenha alguém aqui nessa noite que está cego espiritualmente, que precisa
necessita que as escamas dos seus olhos caiam por terra, para que você veja e viva a plenitude do Evangelho. Reclamar não vai resolver, se desesperar não vai resolver, barganhar com Deus, se o Senhor não fizer, eu não vou fazer, não vai resolver. Mas se você clamar a Deus e falar: Senhor, eu estou vivendo essa situação, Pai, eu não estou vendo saída. O Senhor pode mudar a sua história, Ele pode mudar a sua vida. E existe pessoas aqui nessa noite que precisa de uma visão espiritual. Porque olhar pelos olhos físicos não estão encontrando saída. Mas se olhar pelos olhos espirituais, vai ver um Deus todo-poderoso. Se olhar pelos olhos espirituais, vai ver a provisão do Senhor. E você pode me falar: Michele, mas eu estou vivendo a consequência de um erro. Quantas pessoas aqui nessa noite vivendo a consequência de uma atitude errada? E você sabe, aquilo que você decidiu e é errado. Você sabe. O Espírito Santo está falando com você. Você sabe que você tomou uma atitude errada. A gente não estava lá, mas o Senhor te viu. Mas a graça do Senhor, ela está nessa noite aqui te chamando: filho, filha, hoje é o dia de você se posicionar e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, porque o inferno não foi feito para mim, Senhor. O inferno foi feito para o diabo e seus demônios, Senhor. Mas nessa noite, se você se posicionar e buscar o perdão do Senhor, a graça vai te alcançar. Você não vai ser pego por inocente, porque o Senhor está falando com você. E você sabe que o Senhor está falando com você. A graça está sendo manifestada nessa noite. Não foi à toa que você chegou aqui. Essa igreja, e só quem é espiritual e estava aqui à tarde vai entender. Nós estávamos aqui orando por vidas, orando por jovens, e o Senhor os trouxe. O Senhor visitou. Por quê? Porque eu creio no poder da intercessão. Eu creio que o Senhor é poderoso. Uma atitude sua vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história e vai mudar a sua geração. Você não vai ser pego por inocente. O Senhor está te convidando nessa noite. Se você me clamar e pedir o meu perdão, eu vou te alcançar. E a partir de hoje, a sua história vai ser mudada. Quando há um coração disposto a buscar ao Senhor, tudo muda. Tudo muda. Ah, mas eu estou vivendo essa situação, eu estou no erro e eu vou continuar errando. Eu estou vivendo uma decisão errada e eu vou continuar errando. Continua. Você vai sofrer as consequências do seu erro. E um dia o Senhor vai te pedir contas. Um dia o dono da obra vem buscar a sua igreja. E todos nós, do altar até a porta, toda essa geração vai ter que prestar contas diante de Deus. E o que nós vamos falar para o Senhor? Desculpas, Ele não vai aceitar. Desculpas não serão aceitas. Ou nós somos de Deus, ou nós não somos. Que nós vamos se posicionar, irmãos. Se posicionar para viver um milagre. E o principal milagre que eu e você podemos viver é a da salvação. É bom ter uma casa boa, é bom ter um carro bom, é bom estar vivendo do bom e do melhor. Mas o melhor de tudo é quando o Senhor um dia nos chamar e a gente fala assim: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. A salvação me alcançou. Ninguém vai ser pego por inocente, porque diante de Deus nós teremos que prestar contas. Nós teremos que prestar contas. Que nessa noite o Espírito Santo continue a falar ao seu coração. Em nome de Jesus, que tem o poder de curar a alma, de curar o espírito e de salvar as famílias aqui presentes. Em nome de Jesus. Vamos adorar Jesus. Ah, Senhor, Tu és lindo, Pai. Tu és poderoso. Quero declarar Teu nome sobre toda a mente e coração, Pai.
sobre toda mente e coração. Existe paz em ti. Eu sei que existe paz em tua presença. Eu clamo. Clamo Jesus. Aleluia. Jesus, quero declarar teu nome. Se você clamar, a história vai mudar. Vícios dessa geração. Se você clamar, o perdão vai te alcançar.